Bem-vindos ao Endzone 51. Uma pergunta que volta e meia me fazem é qual é a diferença entre motion e shift. Afinal de contas, é a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Então, é claro, eu fiz um vídeo aqui para trazer essa resposta. Sem perder muito tempo, bora lá! Então vamos lá. É bem comum essa confusão de motion e shift, porque no final das contas, nos dois casos, os jogadores tem jogadores em movimento, né? Você faz a movimentação dos jogadores. Então por que você já não chama de motion tudo e pronto, né? Eu acho que o jeito mais fácil de gravar essa diferença entre as jogadas é usar o significado das palavras, né? Então aqui eu tenho um exemplo de um motion, então vamos ver a jogada acontecendo e por que a gente chama de motion. No motion, a gente tem um jogador que está em movimento, né? Então você grava aqui motion, movimento, o jogador tem que estar em movimento durante o snap. Então, se você tiver um jogador que está em movimento durante o snap, com certeza é um motion. Tá? Vamos seguir aqui. Na sequência eu tenho um exemplo de um shift. Bom, aqui, o shift é o quê? Shift quer dizer mudança, né? Alteração. A gente vai ter a mudança da formação antes do snap. Então você não tem ninguém se movimentando durante o snap, igual no motion. Toda a movimentação acontece antes do snap. Então aqui a gente tem uma formação que os Falcons estão com 5 jogadores, os 5 elegíveis no passe, abertos aqui próximo da linha de scrimmage. Não tem ninguém no backfield, tem ninguém que pode correr com a bola. Então é uma formação totalmente voltada para o jogo aéreo. E aí eles fazem o shift, vamos ver aqui a movimentação. Então você tem aí um jogador voltando aqui para fazer o papel do running back. Esse wide receiver está abrindo para fora. Esses 3 aqui vão se embaralhar, vão fazer um bunch, né? Vamos ver como que eles vão ficar. Vou seguir aqui, ó. Então, ó, a sua formação agora já está diferente. Você está com os 3 recebedores aqui bem próximos da linha, da linha ofensiva, né? Então eles podem ser uma ameaça ao jogo aéreo, mas também estão próximos o suficiente para ajudar no jogo corrido. E você agora tem um running back aqui, que pode ser um runner, e você só tem um wide receiver isolado ali aberto. E aí eles vão mexer mais um pouco, então vão trazer o fullback aqui para trás. Então, no final das contas, a gente saiu de uma formação que era totalmente voltada para o jogo aéreo para uma formação que tem um running back, um fullback, um tight end aqui no papel de sniffer, um wide receiver bem próximo da linha ofensiva para ajudar possivelmente ajudar nos bloqueios, né? Então é uma ameaça a fazer parte do jogo corrido. E aberto mesmo, a gente só tem um jogador. Então saímos de uma formação 100% voltada para o jogo aéreo para uma formação que é muito mais voltada para o jogo corrido. Isso sem alteração de nenhum jogador, só fazendo o shift, mudando a posição dos jogadores antes do snap. E aí a regra no shift é a seguinte: você pode mover quantos jogadores você quiser, desses 5 que são elegíveis ao passe, né? Os 5 possíveis recebedores. Você pode mexer 1, 2, 3, 4, quantos você quiser. Pode mexer para trás, para o lado, para frente, desde que não passe a linha de scrimmage, não tem problema nenhum. A única exigência é que antes de você fazer o snap, todo mundo tem que estar parado, realinhado, né? Pelo menos um segundinho, um instante ali. Então, ó, esse aqui é a formação que vocês vão fazer o snap. Beleza, então para todo mundo aqui, para um instante, e aí sim pode fazer o snap. Pode mexer mais de uma vez, né? Como a gente viu aqui, mexeu, depois mexeu mais um pouquinho, mas antes de fazer o snap, realinha, e aí você faz o snap sem ninguém em movimento, né? Esse é o shift. Vamos seguir aqui o snap deles. Então agora eles vão parar e faz o snap, sem ninguém se mexendo. Agora vamos voltar aqui para um outro exemplo de motion, para a gente ver uma coisa. Então, no motion, a regra é um pouco diferente. Como você tem um jogador em movimento, qual que é a exigência? Você só pode ter um jogador em movimento durante o snap. Se você tiver mais de um jogador em movimento, aí é um shift. E aí você não pode fazer o snap enquanto esses jogadores estão se mexendo. Então, para ser um motion que seja legal, né, que não seja um illegal shift,
você pode ter só um jogador se mexendo por vez, e esse jogador não pode se mexer para frente, né? Ele pode se mexer só para o lado ou para trás. Se ele se mexer para frente, né, em direção à linha de scrimmage, aí ele vai ter que parar, aí vira um shift também, aí ele vai ter que parar antes que o snap seja feito. Então, se tiver algum jogador em movimento, para ser o motion, ele tem que estar se mexendo para o lado ou para trás. Ele não pode ter mais de um e não pode ter ninguém se mexendo para frente. Se você tiver uma dessas duas coisas acontecendo, o time não pode fazer o snap. Se fizer o snap, vai ser falta. Perfeito? Aqui acho que deu para entender bem a diferença, né? Motion é movimento durante o snap. E o shift é uma alteração, uma mudança na formação antes do snap. Essa é a regra principal aí. Aqui fez o snap. Apesar do shift poder ser feito por vários jogadores, o fato de você ter só um jogador em movimento não quer dizer que não é um shift, que é um motion, né? Então aqui eu peguei um exemplo de um shift de um jogador só. Então, ele parece um motion, mas na verdade ele é um shift, porque o snap acontece depois que ele já realinhou. Então, ó, vamos ver. O jogador vem aqui, está se mexendo de lado, e aí ele vem para frente. Então, como ele veio para frente, ele tem que parar. Ele parou, alinhou, e aí sim pode fazer o snap. Como ele virou para frente e andou um pouquinho para frente, não podia fazer o snap enquanto ele estava ainda se movimentando. Se tivesse feito o snap enquanto ele estava correndo de lado, aí tudo bem, seria válido e seria um motion. Né? A partir do momento que ele virou para frente, né, andou em direção à linha de scrimmage, aí virou um shift, ele teve que esperar, o quarterback teve que esperar ele realinhar para depois poder fazer o snap. E a gente pode ter shift e motion na mesma jogada. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem. Né? A gente vai ter primeiro um shift. O jogador se mexeu, parou ali, parou um instantinho, então agora, né, o shift está completo, eles poderiam fazer o snap, mas eles vão fazer um motion, vai ter outro jogador que vai se movimentar, esperar ele se mexer, o quarterback deu o sinal, ele se mexeu, e aí você vê que o ataque já está fazendo o snap e ele ainda está em movimento, e esse movimento é lateral, né, ele não está fazendo um movimento em direção para frente, ó, ele está se mexendo para cá. Se ele tivesse feito um movimento para cá e depois para cá, como a gente viu na jogada anterior, aí o ataque não poderia fazer o snap antes dele parar e realinhar. Como ele não fez, né, ele estava correndo para o lado, aí não tem problema nenhum, pode fazer o snap. Então a gente teve primeiro um shift de um jogador e depois aqui a gente teve um motion, que aí sim obrigatoriamente é um jogador só sempre. Snap. Então tá aí. Essas são as diferenças entre o motion e o shift. Acho que ficou bem fácil de entender, né? Mas eu não vou parar por aí não. Eu vou trazer também umas análises de jogada do shift e do motion para vocês entenderem como que elas impactam a defesa de forma diferente. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, senão isso aqui vai ficar muito longo. Falando nesse vídeo aqui, se você não deixou o like ainda, quebra o galho. Deixa lá, clica no joinha, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E é isso. Até a próxima. Abraço! Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor indique para os seus amigos. Até a próxima!